Ah, os pais estão aí também, não pode, né? Sujeira, sujeira, sujeira. Os careta estão aí, os careta. Eita, Jeová, Rafá. Mas tem mais pai do que filho aqui? Meu Deus, um pai é mesmo, né? Cada menino tem um pai e uma mãe, é mesmo, é uma profeta. Meu Deus do céu. Glória a Deus, meus irmãos. O texto que está proposto aí, não está aqui, mas me mandaram, é Efésios capítulo 6, versos de 1 a 4. Efésios 6, de 1 a 4. Eu estou na versão NAA. Dá para colocar na tela aí, dá? A versão NAA, Nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Até agora os pais estão assim, por dentro, fervendo. Daqui a pouco eu chego em vocês, tá? Essa primeira parte realmente é só para os filhos, mas daqui a pouco eu chego em vocês. Só que vocês vão se assistir nessa história aqui também. Porque esse versículo é muito conhecido de todos. Se eu pedir para você dizer decorado, você diz. Que eu já tinha dito aqui outras vezes, né, que o ABC que eu e você aprendemos na escola começa como? A, B, pronto. O ABC do crente é diferente. É O, B, D, C. Pronto. Então, ser filho é aprender a ser crente. Porque nós precisamos obedecer. Obediência é algo que eu e você temos que ter. Agora, por quê? Olha o que o versículo vai dizer assim, ó. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. Aí ele vai dizer, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para quê? Para que você viva muito e seja uma bênção. Vamos colocar isso na negativa, vamos? Vamos colocar o não em todo lugar? Também é verdade o não, ó. Filhos, não obedeçam aos seus pais em nada. E aí o que vai acontecer? Você vai viver pouco, e o pouco que viver vai ser desgraçado. Pronto. É a mesma coisa, é o mesmo versículo. Eu coloquei os nãos, mas é o mesmo versículo. Obedeça a seus pais, vai ser uma bênção. Não obedeça, vai ser uma desgraça. Simples. Pode ir embora já? Já concluí o que eu tinha para dizer para vocês. E aí eu fico pensando assim, ó. Se você, antes de eu entrar na mensagem, é só uma introdução, tá? Se você não obedece os seus pais, para pensar, o tempo passa ligeiro. Sim ou não? Nesse instante era ontem. Agora é hoje já. Daqui a pouco é o quê? Amanhã, irmão, é ligeiro, passa ligeiro. Outro dia, irmão, outro dia, eu tinha 10 anos de idade, me lembro. Não faz muito tempo não. Aí eu fechei os olhos e abri, tinha 2 filhos. Meu Deus, foi ligeiro demais. Aí todo mundo dizia assim, curta seus filhos. Olha, Claudinha está até com o meu netinho ali. Curta seus filhos, porque o tempo passa rápido. Que conversa. Cheio de coisa para fazer, a pessoa me perturbando. Fechei os olhos, abri, tinha 2 netos. Eu estou com medo de fechar os olhos de novo, irmã. Estou morrendo de medo. Porque o tempo passa rápido. Agora, pensa bem, existe uma lei muito forte, que eu escrevi até um livro sobre isso, é a lei da semeadura. Tudo que você plantar, você colhe. Agora, você não obedece os seus pais. Daqui a pouco você fecha os olhos. Quando você abrir, você é pai e mãe. Aí imagina o que vai acontecer com os seus filhos.
Meus filhos diziam assim para mim, na época que estava dando trabalho, eles diziam assim para mim: eu não quero me casar não para ter filho, vai que nasce alguém parecido comigo. Isso faz parte de uma cilada. Agora os pais estão entendendo porque que às vezes o seu filho é desobediente. Lei da semeadura, filho. Mas eu chego já em vocês, eu não cheguei em vocês ainda não. Então veja, eu quero hoje traçar aqui um paralelo, porque essa é uma das maiores ciladas que o diabo criou para a família. É exatamente essa brincadeira da obediência aos pais. Essa é a maior cilada, porque só com isso ele consegue desgraçar gerações e gerações. Só com a desobediência ele faz isso bem rapidinho. E eu queria traçar com vocês uma história rápida para a gente ver sobre duas pessoas na Bíblia, que uma foi obediente e a outra não. Amém? Então eu quero começar com você no livro de Gênesis. A Rochelle disse: se eu não pregar em Gênesis, eu não preguei, então volte para Gênesis aí, no capítulo 49, no verso 1. Gênesis 49 está logo depois de 48. Primeiro livro da Bíblia. Não é possível, né, cara? Ainda estou ouvindo página voando aí. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis 49. Diz assim: depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Deixa aberto aí. Então Jacó aqui chegou no fim da sua vida, e ele tinha que abençoar os seus filhos, que iam continuar a sua vida. Jacó ia se despedir da terra e os filhos iam continuar. Então ele reuniu os filhos. Quantos filhos Jacó tinha? Muito bem, eram 12 homens e no mínimo uma mulher. Na verdade não era só uma mulher não, tem uma mulher que foi consignada, foi Diná, porque tem hora que a Bíblia vai dizer assim: as suas filhas estavam junto de si, mas foram 12 filhos homens, uma mulher consignada e outras deve ter tido outras mulheres. Então chegou a hora dele abençoar, ele queria abençoar os 12 filhos dele, e ele começou por quem? Pelo mais velho. Olha o verso 2: ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel vosso pai. Rúben, tu és o meu primogênito. O que é primogênito? É o quê? É o primeiro, é o filho homem mais velho, é o primogênito. Minha força, olha só as características do Rúben, presta atenção: minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Então, ele era alto, forte e tinha todo o vigor que Jacó tinha. Ninguém dos filhos de Jacó tinha tanto vigor como Rúben tinha. Aí ele vai dizer no 4: impetuoso como a água. Porque a água, irmão, ninguém detém água. A água, para quem é construtor, sabe. A água, ela entra em qualquer buraco, daqui a pouco a parede está toda... A água encontra o seu caminho. Ele é impetuoso como a água. Jacó dizendo de seu filho Rúben: não serás o mais excelente. Ué, mas tinha que ser, não era o primogênito? Não havia um compromisso sobre a primogenitura? Porquanto subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste, subiu à minha cama. Então, vamos parar aqui no Rúben um pouquinho. O Rúben era o filho mais velho. Como era que funcionava naquela época a herança para o filho mais velho? Suponha que você tivesse 2 filhos e chegou a hora de você passar a herança porque você vai morrer. Naquela época não deixava a pessoa morrer para passar a herança não, fazia isso antes. Quando sentia que ia morrer, a pessoa já cuidava, o pai já cuidava de passar a herança para os filhos. Hoje se fizer isso é uma desgraça, mas não vou entrar nesse assunto não. Então veja, tinha 2 filhos, na hora de dividir a herança, como era que o pai fazia? O pai dividia toda a sua herança por 3. E ele dava 2 partes para o filho mais velho e 1 parte para o filho mais novo. Nesse caso, Jacó tinha 12 filhos homens. O que ele deveria ter feito? Dividia por 13 toda a sua herança, 2 partes ele deveria dar ao Rúben, e 1 parte para cada um dos seus outros 11 filhos. Amém até aqui? Está com uma carinha tão ruim, é fome? É? Não, né? Está tudo bem com você, né? Vamos continuar.
Mas essa história, eu preciso contextualizar para que a gente entenda por que o Jacó falou esse negócio aqui do Rúben, que é muito importante. E eu quero, aqui essa palavra não é mais para os filhos, aqui é para os pais e para os filhos. Porque tanto um como o outro pode se enxergar bem certinho nessa história. Então o Jacó, ele tinha 2 esposas e 2 concubinas. Isso é de Deus, irmão? Não, né? Só uns 3 responderam, agora eu fiquei até com medo. Vou até dar a oportunidade para você se redimir. Isso é de Deus, irmão? É, não? Não, não é de Deus. Deus nunca projetou que o homem tivesse mais de uma esposa. Aliás, no Novo Testamento isso foi regulado de maneira muito clara. Também no Velho Testamento, mas no Novo Testamento isso foi regulado de forma muito clara. O homem deve ter uma só esposa. Mas o Jacó até nisso foi enganado. Porque o nome Jacó é enganador. Olha para mim. Todo enganador pega um pior. Ele começou sendo enganado dentro de casa com a mãe dele. A mãe dele era chefe das enganadoras. Ok? E aí ele foi enganado e foi morar na casa do Labão, que era o tio dele, irmão da mãe dele. Enganação foi aí, meu amigo. O homem enganava de todo jeito. Ele se apaixonou pela Raquel, lembra da história? Todo mundo já leu essa história? São uns 4. Mas Raquel é os crentes, né? Aqui é o pai dos crentes, aqui é os crentes aqui, né? Mas você já leu essa história, né? Glória a Deus. Ele se apaixonou pela Raquel e disse lá para o Labão: Labão, eu queria a sua filha em casamento, trabalho 7 anos por ela. Tranquilo, trabalho 7 anos, depois eu lhe dou. No dia de receber, eu não sei que arrumação é essa, nunca entendi essa história até hoje. No dia da festa, ele entra no quarto e só vai perceber no outro dia de manhã que não é a Raquel, era a irmã dela. Que diabo é isso, hein, meu irmão? Não tinha uma vela não desse negócio. Uma escuridão medonha, não era não? Mas não quero também falar sobre isso não. Aí no outro dia de manhã ele revoltou, foi lá: rapaz, como é que você faz um negócio desse? Não, meu filho, é porque aqui nós temos um costume. A gente casa primeiro a mais velha, depois a mais nova. A mais nova não pode casar depois da mais velha. E a Raquel é mais nova do que a Lia. Então casa primeiro a Lia, mas eu já vou te dar logo a Raquel e tu trabalha mais 7 anos para mim. Ele trabalhou os 14 anos por causa daquelas 2 mulheres. Só que elas receberam, cada uma serva. A Raquel recebeu a Bila e a Leia, ou Lia, recebeu a Zilpa. Cada uma recebeu. E aí a história se dá porque quando como a Leia ou a Lia não era amada de Jacó, Deus teve misericórdia dela e abriu a madre de Lia e não abriu a madre de Raquel. E aí a Lia teve logo 4 filhos em sequência. Quais foram? Rúben, Simeão, Levi e Judá. Os 4 logo em série ela teve. E aí o negócio fechou. E a Raquel ficou com raiva e disse: não, peraí, eu não tenho filho, eu vou dar minha serva. Jacó, tu pode fazer esse sacrifício de se deitar com a minha serva? Aí teve 2 filhos com ela, com a serva de Raquel. Quem foram? Aí eu não lembro mais decorado não. Você está aí? Serva de Raquel, a serva de Raquel foi a Bila, Dan e Naftali. E aí a Lia ficou com raiva e disse: não, agora se deita com a minha serva também. São 4 mulheres. Irmão, agora presta atenção que agora é só para os casados. Se uma mulher dá trabalho, tu imagina 4, irmão. Isso é uma confusão medonha. Não é não, só os homens. Se eu pudesse desligar a mulher agora, era bom demais. Só os homens, não é não? A gente, qualquer coisa que vai fazer, tem uma pessoa para questionar nós. Tem ou não tem, irmão? Tem, irmão, tem. Aí tu imagina 4. Tu imagina 4 para poder decorar uma casa? Mas não quero falar sobre isso não, irmão. Eu estou falando aqui porque foi mais forte do que eu. Vou até tomar água, que agora fiquei nervoso. Deita com a minha. Botou a Zilpa para deitar com o Jacó. E o Jacó teve 2 filhos, Gade e Asser. E aí o Senhor teve misericórdia de Lia e abriu de novo a madre de Lia. Lia teve mais 2 filhos, Issacar e Zebulon, e teve Diná também. Então, quantos filhos a Lia teve até agora? Homens?
6. A serva de Raquel teve quantos? 2. A serva de Lia, 2 também. E aí, finalmente, a Raquel chega para o Jacó e vai dizer: dá-me filho, senão... E morreu mesmo. Morreu querendo filhos. Não vou falar mal dela não, porque ela não está aqui. Mas a vontade que eu tenho é de falar mal da Raquel. Porque ela é adoradora de outros deuses, ela não era uma mulher correta, e ela estava desesperada para ter filhos, não era por causa dos filhos, era porque a irmã dela tinha filhos e ela não tinha. E ela disse: me dá filhos, senão eu vou morrer. E ela morreu tendo filhos. No segundo filho ela morreu. E ela teve os 2 últimos filhos de Jacó, que foram José e Benjamim. Ok, a história narrada conta que toda a história de Jacó é linda e você conhece, até que o Rúben cresce vendo toda aquela crise. O Rúben era filho de quem? De Lia, a mulher que não era amada pelo seu marido. E tem uma coisa que os filhos se ressentem, é quando eles veem que a mãe não ama o pai, ou que o pai não ama a mãe. E o silêncio imperou. Veja, ele viu toda a cena, cresceu como mais velho, vendo o desprezo que Jacó dava àquela mulher, tanta prova que Deus, o próprio Deus, se compadeceu dela e abriu a sua madre. Mas Lia era uma mulher desprezada. Mas só que todo esse clima que o Rúben se meteu nessa história, chegou uma hora que a mãe dele morreu. Perdão, que a Raquel morreu, a mãe dele não, a Raquel morreu. A Raquel morreu quando nasceu o filho mais novo, como é o nome dele? Benjamim nasceu, a Raquel morreu. Aí o Rúben se encheu de esperança. Agora meu pai vai para a tenda da minha mãe, porque o Jacó morava na tenda da Raquel. Ele de vez em quando visitava a tenda das outras, mas ele morava na tenda da Raquel. Isso não é um de irmã dele, né, irmão? Só eu que acho, né? E aí, veja, quando ele disse, a Raquel morreu, pronto, quem é a segunda? É a Lia. Então a minha mãe agora vai ser amada pelo meu pai. Agora vai dar certo. Aí o que foi que o Jacó fez? Jacó foi morar na tenda da serva de Raquel. E não foi morar na tenda da Lia, que era uma de suas esposas. Foi morar na tenda da concubina. Diga, misericórdia. Isso deve ter causado nele um grande trauma, a ponto dele dizer assim: eu vou me vingar do meu pai. Um dia Jacó saiu, e foi o que o Rúben fez. O Rúben foi até a tenda da serva de Raquel e se deitou com ela também. E aí causou um problema familiar grave, muito grave. Agora, não se tratava mais de um problema só à distância, agora era de perto. O leito do pai dele foi profanado pelo filho mais velho. Eu sei que é fácil a gente analisar a história de fora, agora se coloca dentro dessa história, como um desses personagens. Como é que você estaria vendo essa confusão? Chegou ao ponto do Rúben ver uma briga entre a Raquel e a Lia, está lá em Gênesis 30, a partir do 14, vai dizer assim, e foi Rúben nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo. Mandrágoras era uma planta, era um tubérculo, e tem toda uma conotação, e eu não vou entrar nesse mérito agora, porque não vai dar tempo, mas inclusive era tida como sendo uma planta que, não é? Dessa forma, eu ia falar, mas me arrependi. Vamos continuar. E aí a Lia viu que o Rúben achou, e a Raquel disse assim, me dá, então, foi Rúben nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia, ora, dá-me das mandrágoras de teu filho. E ela lhe disse, é já pouco que hajas tomado o meu marido? Olha o clima que havia. Tomarás também as mandrágoras do meu filho?
Então disse Raquel: por isso ele se deitará comigo esta noite pelas mandrágoras do teu filho. Irmão, a Lia teve que alugar o marido dela. Diz isso textualmente na Bíblia. Ela teve que alugar o marido dela. E o Rúben estava bem de pertinho assistindo essa história. Como é que estava o coração dele? Eu estou falando do coração do filho, estou falando do sentimento do pai. Quem está sentado na minha frente aqui hoje? Filhos e pais. E ressentimentos têm acabado com gerações. Isso tudo não é obra de vocês, é obra do diabo, irmãos. Porque o diabo destruiu essa geração aqui. E aí o Rúben foi lá e profanou o templo, profanou o leito do seu pai. Por isso o pai vai dizer, no texto que nós lemos no começo, ele vai dizer no verso 3 do verso 49, tu, Rubens, és o meu primogênito, a minha força, o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder, impetuoso como a água, ou seja, ninguém te estanca. Não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste, subiu à minha cama, mas ele era o mais alto, o mais forte, o mais excelente. Deixa eu dizer para ti uma coisa, o que você é, queridão, eu estou falando agora para os filhos, não tem muito valor. Não é o fato de você ser o melhor aluno da sua sala, ou de estar com o futuro comprometido para ser um médico, um engenheiro, ou etc., ou um advogado, ou um juiz, ou seja o que for, que vai te fazer grande e excelente. O teu caráter tem que ser maior do que a tua aptidão. Se você não tiver caráter, você será um péssimo médico, um péssimo advogado, um péssimo comerciante, você será uma pessoa negra e ruim, no sentido mais literal da palavra. Porque não importa o que você faz, importa quem você é. Rúben era o mais alto, o mais forte, o mais excelente, isso não fez dele o melhor. Jacó não o preferiu, e eu quero deixar de lado os julgamentos sobre Jacó e Rúben, etc. Eu estou querendo tomar a história como sendo um marco para a minha casa e para a sua casa. Amém até aqui, irmãos? O Rúben fez tudo isso, e na hora de ser contemplado pelo pai, em Gênesis 49, ele não foi contemplado como primogênito, ele foi contemplado como um filho igual aos demais, ele não foi o primogênito. Mas a história continua e aparece um outro personagem. No verso 22 do capítulo 49 aparece um outro personagem, que é o contraponto da nossa história. Jacó foi falar agora para o penúltimo filho, José. Verso 22 diz assim: José é um ramo frutífero. Olha só, coisa linda. Ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro, os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e o odiaram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de sua mão foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos seios e da madre, as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais. Até a extremidade dos outeiros eternos, elas estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Agora, quem foi José, irmão? A Bíblia diz que José era o 11º filho, o primeiro filho de Raquel, mas o 11º filho de Jacó. E a Bíblia diz que Jacó amava José mais do que a todos os outros filhos. Isso é de Deus, irmão? Agora eu vou perguntar aqui aos filhos que estão aqui. Quem acha aqui que o pai ama mais o irmão do que a você mesmo? Levanta a mão. Meu Deus. Ainda teve alguém que teve coragem de levantar, mas geralmente eu vejo todos os irmãos, inclusive os irmãos, só tem dois, os dois levantam a mão. Porque sempre há esse negócio. Lá em casa havia esse negócio. A Bárbara está aí? A Bárbara sempre achava que o Levi era o
o filho querido e amado. E o Levi sempre acha que a Bárbara é a filha querida e amada. E eles estão certos, porque ele é o meu filho preferido e ela é a minha filha preferida. Hã? Tem que, né? Pois é. Tem uma questão nesse sentido. Agora, o Jacó tinha 12 mais uma, e ele preferia José, a ponto de tecer-lhe uma túnica comprida, tá lá, bem colorida, que aquilo fazia daquele menino um príncipe, ou seja, o principal dentre aqueles outros filhos. E ele não escondia isso. Era o filho da mulher que ele amava, ele não escondia isso de jeito nenhum. E os irmãos gostavam dele por isso? Não. Os irmãos queriam o quê? Dar uma voadora santa. Uma voadora gospel, é claro, né? Coisa de crente. Mas queria botar o pé para ele cair o tempo todo, que odiava. A Bíblia diz isso textualmente, que aqueles meninos odiavam o José. Primeiro porque o José era chatinho. Tem alguém chatinho aqui? Nessa hora ninguém levanta a mão? Tem um chatinho, era o X9. A Bíblia diz que ele levava ao pai más notícias sobre os seus irmãos. Aí os irmãos amavam mais ele por isso ou menos? Menos ainda, mais ódio o menino tinha, né? Até que um dia fatídico, e você sabe, eu estou acelerando porque você já conhece a história, os 10 filhos estavam lá no pasto, com o gado, e em casa estava o pai com o José e o Benjamim, os 2 filhos de Raquel. Ele não deixava esses 2 irem, porque eram os filhos xodó dele, principalmente o José. Aí ele disse: José, os teus irmãos estão lá apacentando o gado, vai lá, vê onde é que eles estão, vai lá curiar, vai lá fazer. Sabia que era o X9, conta logo tudo o que eles estão fazendo lá. E ele foi. Quando chegou no caminho, os filhos, aqueles irmãos olharam ele vindo, foi o que eles disseram: lá vem o sonhador mó, porque ele tinha contado até sonho, irmão. Você tem culpa de sonhar, irmão? Você não tem culpa de sonhar, mas desde ser besta ele está contando os seus sonhos nas horas impróprias para as pessoas erradas. Ele juntava todo mundo e dizia: tive um sonho. Qual foi? Eu tive um sonho que a gente estava colhendo uns feixes de trigo, e a gente fazia feixes assim, amarrava, e o meu feixe ficava em pé, e todos os feixes de vocês se ajoelhavam, se dobravam para o meu feixe. Aí os meninos amaram mais ele por isso. Aí ele teve outro sonho, achou pouco, teve outro. Aí disse: agora eu sonhei que o sol, a lua e as estrelas se curvavam perante mim. Nessa nem o Jacó aguentou. O Jacó disse assim: é bem capaz mesmo da tua mãe, eu e os teus irmãos se ajoelhar para tu. Nem ele aguentou essa, irmão. Por quê? Chatinho. Tem uns chatinhos. Eu conheço uns 2 ou 27 que são bem chatinhos. Talvez até já tenha sido. Lá vai ele. Quando os irmãos viram, lá vem o sonhador mó. Vamos fazer um carinho nele, foi assim? Prenderam, queriam matar. Queriam matar mesmo, iam matar ele. Não mataram por quê? Por causa do Rubem. O Rubem não deixou matar o menino. Só que o Rubem saiu para fazer um negócio, deixou ele lá, aí pegaram, prenderam ele numa cova, e vinha passando os ismaelitas, parente, tio-avô, passando os ismaelitas, vendeu o José, e começou toda a saga de José naquele dia. José tinha 17 anos de idade. Quantos anos? Era ainda um adolescente. 17 anos de idade. Foi vendido para uma comissão de midianitas, ismaelitas, e foi levado para o Egito. Foi vendido para o chefe da guarda de Faraó, o Potifar. E foi ser servo na casa de Potifar. Ele era príncipe na casa do pai. Nunca lavou uma louça. Tirava nem o prato da mesa. Tem alguém aqui assim? Porque os meninos de hoje pensam tudo que é príncipe. E ainda tem uma frase que eles gostam de dizer. Posso dizer qual é essa frase? Tem nada para fazer nessa casa. Hã? Isso a gente odeia essa frase que vocês dizem. Não que eu tenha raiva, eu falei assim, mas para expressar que eu sinto a raiva do pai de vocês. Mas é um negócio horrível.
De príncipe agora ele era servo de um funcionário de Faraó. Mas só que a Bíblia diz que Deus era com ele. Mesmo ele sendo chatinho, Deus era com ele. E aí a Bíblia diz que ele fez prosperar a casa do Potifar. Mas a mulher do Potifar colocou os olhos nele também. Caba bonitão, barriga de tanquinho. Qualquer semelhança é mera coincidência entre mim. E aí a mulher quis agarrar ele não deixou, fez aquela confusão, porque mulher sabe fazer confusão. Sim ou não? Mulher sabe fazer confusão, irmão. E aí ela fez a confusão, daqui a pouco veio o Potifar, coloca o José agora, sai de servo da casa de Potifar e agora vai para a prisão, irmão. Irmão, é muito sofrimento. Eu tenho certeza que o José era torcedor do Fortaleza. Certeza, irmão. É muito sofrimento. Agora está tendo uma alegriazinha, mas é passageiro. Não gosto de falar de futebol não, irmão. Aí, o José foi lá para a prisão, preso. Mas a Bíblia diz que ele governou na prisão. A prisão prosperou. Onde você está, prospera se você estiver com Deus, viu? Pode até tu ser chatinho, mas Deus é contigo, e onde você está tem que prosperar. Ele foi o melhor preso da prisão, olha que coisa linda, irmão. Melhor preso da prisão. Você parou para pensar nisso? Você nunca parou para, eu queria ser o melhor preso da prisão. Ele foi, melhor preso da prisão, a ponto de que ele controlava a prisão, quem entrava e quem saía. Até que chegou um tempo do que o copeiro Mó e o padeiro Mó foram presos. Eu estou antecipando bem rapidinho a história. E aí ele interpretou os sonhos do padeiro e do copeiro, e aí ele acertou na mosca, o copeiro foi restituído, o padeiro morreu, nada contra padeiro, e aí ele restituiu e disse assim, te lembra de mim, viu? Quando tu entrar lá na presença do faraó, lembra de mim. Ele lembrou? Não, irmão, 2 anos. É muita desmantelo, né? Não. É muito sofrimento. Eu estou contando a história bem bonitinha para você. Porque ao invés de estar rindo, a gente era chorando aqui da história do homem, que era ruim mesmo. Até que um dia, Deus tirou o sono de Faraó, porque deu um sonho a ele não sabia nem que sonho era. E Deus deu a interpretação a José. Ele lembrou o sonho e contou a revelação sobre o sonho. E se tornou o quê, irmão? Governador do Egito. E aí, quando ele se tornou governador do Egito, ele, mediante a palavra que Deus tinha dado a ele, ele fez prosperar o Egito grandemente. Vieram os anos de fome, porque quando Deus quer trabalhar na vida do crente, vem fome por aí, viu, irmão? Está com medo? Não é assim não? Quem já passou a prova da panela? Só? Eu estou meio desconfiado desse negócio aqui, sabia? Eu já passei umas 4 vezes a prova da panela, irmão. Mas tá bom, ninguém passou, não vou falar sobre isso não. Aí, a fome fez com que os filhos de Jacó viessem, e aí ficou aquela peça teatral, né? Vai, volta, bota a taça, bota o dinheiro de volta e não sei o que, e prende, um fica aqui, os outros vão, aquela história todinha. Até que chegou o capítulo 45 de Gênesis, a hora dele agora se vingar dos irmãos. Pensa bem, irmão, tu passou 13 anos entre servidão, escravidão e prisão, por causa da injustiça que fizeram contigo. Agora tu é o todo-poderoso do mundo. É como se tu fosse agora o primeiro-ministro de quê? Dos Estados Unidos, nem tem. Mas tu fosse lá o assessor principal do presidente dos Estados Unidos agora, no mundo, tu manda no negócio todo. E agora teus irmãos estão na tua frente, tudo humilhadinho, cumprido o sonho, todo mundo ajoelhado na presença dele agora. Agora é a hora de quê? Eita! Eita que Jesus cumpriu! Eu gosto é assim, irmão, quando Jesus humilha meus inimigos.
Aprendeu nada, irmão, que a Bíblia diz que eu tenho que orar pelo que me persegue e amar os meus inimigos. Quem ama o inimigo aqui, irmão? Uau, deixa eu tirar uma foto aqui, fica com a mão. Cadê a mão? Baixou tudo, ué. Mas só um pouquinho, eu ouvi só um pouquinho aí, ó. Aí o José vai dar a declaração, ó, eu sou o irmão de vocês. Você nem pensei que vocês iam fazer agora. Aí ele diz, eu sou o irmão de vocês, mas não pese o vosso coração por ter me vendido para cá, porque foi para a manutenção da vida que Deus me enviou diante de vocês. Foi para que se cumprisse o tempo do Senhor e o sustento de toda a nação de Israel que eu fui enviado para cá. Estou parafraseando o que ele disse lá. Mas ele tinha tudo para ter feito uma desgraça e não fez. José era encostado no filho mais novo. Só que a declaração que Jacó dá sobre ele é tremendamente incrível. Ele agora vai receber porção dobrada e ele nem é o filho mais velho. Ele é um dos filhos mais novos de Jacó. E Jacó, querendo abençoá-lo, disse assim, eu vou te abençoar através dos teus filhos, que são Manassés e Efraim. Os dois filhos dele se tornaram duas tribos em Israel. Era para ser tribo de José, não tem tribo de José, é tribo de Manassés e Efraim. Ele recebeu porção dobrada, e tem toda aquela questão que ele troca as mãos para abençoar o mais novo em detrimento do mais velho, mas ele abençoou José, sendo ele o mais novo, e despreza o Rubem, sendo ele o mais velho. O que eu aprendo com isso, irmão? Eu aprendo que, na verdade, tudo o que nós precisamos fazer é obedecer, porque quem obedece vai mais longe. Tem coragem de dizer isso para quem está do seu lado aí agora? Diga aí para quem está do seu lado. Quem obedece vai mais longe. Quando você pega a Bíblia querendo ler a história da Bíblia assim, começar o ano, eu quero ler uma história assim inspiradora, você vai ler a história de Rubem, irmão? Quem já leu assim, pegou a Bíblia para ler a história de Rubem, assim, doido para ler a história de Rubem? Rubem vai falar uma coisinha assim dele, mas José começa no capítulo 37 e vai praticamente até o fim do livro de Gênesis. José é relembrado todo o tempo na Bíblia. Ninguém se lembra direito do Rubem, só quando alguém vem pregar aqui uma mensagem específica é que alguém fala do Rubem, mas do José, todo mundo tem o José na cabeça, todo mundo tem a história do José na cabeça, porque José obedeceu ao Senhor e aos seus pais. Quem obedece vai mais longe. Amém, irmãos? Então, obedecer não é só porque, eu tenho que obedecer, mas é muito difícil obedecer meus pais. Se fosse fácil, o nome não era obediência, era praia, era caranguejo, shopping, era iPhone 15 Pro Max Turbo, Wonderful World. Obedecer é difícil mesmo, meu filho. Só que obedecer tem um ingrediente da obediência. Eu queria que você somasse obediência com alegria. Porque tem duas formas de você obedecer. Por exemplo, a mãe que grita para o filho, uma voz bonita: menino, a louça está suja, vai lavar a louça. Aí o que os filhos mais gostam de dizer? Vou já. O vou já nunca chega, né, ué? Era necessário ter assim uns 250 pratos para poder manter assim, esses meninos lavar, é difícil. Aí quando a mãe grita muito com aquela voz, vai ficando mais bonita, vai ficando mais estridente. Eu não aguento, eu vou morrer, eu vou morrer. Ninguém me ama. É desse jeito aí mesmo. Aí,
Aí o menino vai, não aguenta, depois da 79ª vez, ele vai. Como é que ele vai lavar a louça? Quem já se Zé Buscapé aqui? Só levanta a mão assim. Resmungando, né? Obedeceu? Obedeceu. Serviu de quê? De nada, irmão. A louça vai estar suja no outro dia, do mesmo jeito. Essa obediência não acrescentou em nada. Agora, obediência com alegria, o nome disso é submissão. É quando você acrescenta alegria à obediência. Quem ganha nisso é você mesmo, santo. Jovem e adolescente que está aqui. Quem ganha nisso é você mesmo. Sabe por quê? Imagina a próxima geração como é que vai ser. Quando você fechar os olhos e abrir. Como é que vai ser a próxima geração? Agora, a estratégia do diabo é fazer com que você seja desobediente. Por quê? Porque se você for desobediente, você morre rápido e desgraçado. Quem quer morrer rápido e desgraçado? Ninguém, né, irmão? Morrer rápido e desgraçado não é de Deus, então deixe de fazer a moda do diabo, porque o diabo quer te matar rápido e desgraçado. Isso acontece pela desobediência. Agora, aquele que é obediente com alegria, obediência com alegria é o quê? Vamos começar tudo de novo, abra a sua Bíblia. Obediência com alegria é submissão. Aquele que é submisso ao Pai, que está com a missão, dentro da missão dos pais, que está olhando para aprender como é que faz, para daqui a pouco começar a fazer também, porque a ideia que foi colocada na tua cabecinha, adolescente, jovem, é que você nunca vai ser adulto, embora que você já se ache adulto agora, mas que você sempre vai ter o papai e a mamãe para te sustentar. A palavra mais querida de hoje, qual é? Mãe, passe um pix. A minha neta está aí, 3 anos de idade. Aí você, vovô, vamos comer no São Luís, sei lá onde era. Aí eu disse, não, meu amor, vovô está sem dinheiro. Passa um pix. Os jovens pensam que tudo é pix, filho. Está resolvido. Papai e mamãe resolve pix. Aí quando casa, começa a chegar por debaixo da porta uns papel assim. Ele não sabe o que arrumação é esse papel aqui. Aí bota debaixo dos passarinhos, pensando que é para parar na gaiola. Boleto, filho. Você pode até não vencer, mas os boletos vencem tudo. É impressionante. Meu Deus. Obediência com alegria, querido, vai te dar a próxima geração abençoada. Você será uma geração abençoada se for obediente com alegria. Menino, vai lavar a louça, eu estou indo, mamãe, agora. Bota mais aqui, traz umas panelas, que eu vou arear. Quer ir para academia? Para que academia? Vai lavar a louça. Rapaz, eu era marombado, nem parece, né? Parece que botavam um quebrante em mim. Mas quando eu era mais novo, eu ia lavar o carro do meu pai, filho. Eu ia lavar o carro do meu pai, meu sonho era ter um carrão, Deus me deu um carrão, mas eu lá atrás estava lavando o carro do meu pai. Pegue. Ai, irmão, eu queria ter a sabedoria de Salomão, a força de Sansão, a fé de Abraão, mas tem a preguiça de um leão, meu irmão. Como é que pode dar certo um negócio desse? Diga aí, só os pais vão dizer para os filhos agora, se toque, meu irmão. Tá bom, nega, tá bom, calma aí. Era só uma frase. Eu quero ser médico. E tu não vai estudar não? Não, Jesus.
Aleluia. Eu oro antes de comer todo dia, irmão. Você precisa fazer o que precisa ser feito. Vamos repetir isso comigo? Bora? Eu preciso fazer o que precisa ser feito. Você não é obrigado a ser médico. Agora, se você escolher ser médico, filho, você sabe que você vai ter que estudar a vida toda, sim ou não? Aí, a minha ginecologista está aí, ela sabe. Eu quero dizer para você que o obediente vai mais longe. O obediente sai do empreguinho. O obediente é abençoado e não sabe nem como. Porque Deus sopra bênção sobre a vida do obediente. O obediente pode estar na prisão, a prisão prospera. Pode estar na casa da Potifar como empregado, prospera. A empresa que você for vai prosperar, queridão. Daqui a pouco tu é dono da empresa. Irmão, é o culto da Universal aqui? Não, meu irmão, não é o culto da Universal, não. Estou falando de Bíblia. Pelo amor de Deus, se converta. Meu Deus, está sendo gravado esse negócio? Tá? Ninguém nunca sabe por que a expectativa de vida na Bíblia diminuiu tanto. Veja bem isso aqui. Eu quero que você entenda comigo a estratégia do diabo. Por que a expectativa de vida na Bíblia diminuiu tanto de Noé para frente? Você já parou para pensar? Até Noé o homem vivia 900 anos, 800 e tanto. Qual o homem que viveu mais? Quantos anos? 969 anos. Quem viveu mais próximo dele viveu 962. Quem foi? Vamos ler a Bíblia, né, irmão? Foi Noé. Vamos aqui. Quando o Noé aportou a arca, que ele desceu, a Bíblia diz que ele fez um negócio. O que foi? Fez vinho e se embriagou. Diga misericórdia. Aí ele bebeu, ficou bêbado e ficou nu na tenda. Não sei que cachaça doida é essa. Ficou nu na tenda. Aí quando foi pela manhã, o filho mais novo, o cão, não sei, o cão, foi lá na tenda, viu ele nu e zombou dele. Aí voltou lá, contou para os irmãos tomaram um susto, pegaram uma túnica, botaram no ombro cada um do outro e foram de costas até o pai para cobrir o pai, para não ver a nudez do pai. E quando o pai acordou, ele se sentiu desonrado pelo filho. E a Bíblia diz que ele amaldiçoou o cão. Olha aí. O cão, né? Vamos botar o cão que é melhor, né? Que não confunde. Ele amaldiçoou o cão. O cão é pai dos cananitas, que, por exemplo, derivou toda a África. Ele lançou uma palavra de maldição sobre a vida do filho. Diga assim: a bebida é uma desgraça. Aí, é ruim quando bebe, o cara fica nu. Quando fica de ressaca, amaldiçoa o filho. Não dá certo hora nenhuma. Aí, depois disso, olhe bem lá na Bíblia, a expectativa de vida começa a cair. De 900 e tanto, cai para 400 e pouco, 300 e pouco, 200 e pouco, chega até nós. Que com 70 já está todo mundo quebrado. 70 já precisa de né? Eu vou fazer 50, meu filho, né? Não parece, né? Diz a verdade. Queria dizer isso desde o princípio. Honra teu pai e tua mãe, e te acrescentarei anos de vida e paz. Esse caba desonrou o pai, começou a declinar a quantidade de tempo de vida da humanidade, por causa de honra e falta de honra e falta de obediência. Amém até aqui? Agora vamos para os pais. Não foi para os pais até agora não? Foi, mas agora vai ser mais. O verso que fala dos pais, do texto inicial que lemos, Efésios 6, verso 4 é: e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Vós pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos.
Sabe qual é uma grande forma de você irar os seus filhos? É quando você pede que os seus filhos façam aquilo que você não faz. Sabe, outro dia eu recebi um casal lá em casa. O casal chegou muito atribulado. Muito atribulado. Ele chegou e disse: meu filho não está lendo a Bíblia todo dia. Rapaz, eu me apaixonei por aquela história. Eu e a Rochelle, nós ficamos apaixonados. Meu Deus, que coisa linda. A mãe e o pai preocupados que o filho não está lendo a Bíblia todo dia. Irmão, já fiz de tudo. Sente aqui, vou comprar essa briga com você agora. Nós passamos meia hora. Você já fez isso? Fiz. Fez aquilo? Fiz. Irmão, já comprei, foi 2 Bíblias novas. Porque quando compra a Bíblia nova, né? Aí a negada quer ler todo dia, mas uma semana só. Aí ele lia uma semana, depois lia de vez em quando. E foi, eu tentando todas as estratégias do mundo para esse menino ler a Bíblia todo dia. Aí o Espírito Santo falou aqui: pergunta se eles leem a Bíblia todo dia. Aí eu disse: rapaz, é mesmo, né? E me diz uma coisa, vocês leem a Bíblia todo dia? Não, não, pastor, não, é porque, veja bem, a gente está lendo uma vez por semana. Como é, mano? Vocês me fizeram perder meia hora da minha vida? Eu tentando arranjar uma estratégia para o menino ler a Bíblia. Se vocês não leem a Bíblia, como é que vai passar isso para outra geração? Que arrumação é essa? Como é que o teu filho vai ler a Bíblia todo dia pautado em ti? Eu sei que isso não acontece aqui não, irmão. Aqui na cidade é diferente. Olha aí para o irmão que está do teu lado, olha como ele é diferente. Mas eu fui pregar numa igreja outro dia. Você acredita que nessa igreja os irmãos não lêem a Bíblia todo dia, não? Paz, é um negócio assim, fora de sério, viu? Os irmãos não lêem a Bíblia todo dia. Vocês estão aí, então? Porque eu fiquei impressionado. Vocês não ficaram impressionados, não? Tem uns irmãos lá nessa igreja, né? Tem uns irmãos que não oram todo dia. Olha, Bolinha, não ora todo dia. Os irmãos. E se dizem crentes. Não é como nós não, irmão. Não é como nós não. Que nós lê a Bíblia todo dia, sim ou não? Olha aí, rapaz, é crente mesmo, viu? E nós ora todo dia, sim ou não? E nós jejuma todo dia, sim ou não? Não, todo dia não, porque senão a gente não estava mais nem por aqui, né, meu filho? Jesus, olha, veja bem aqui comigo. Eu quero focar aqui nessa. Eu ainda tenho mais quanto tempo, hein? Acabou, né? Acabou meu tempo já? Posso ir, né? Ô, glória, eu gosto quando diz assim, vai, eu dou maior valor. Suponha aqui que você, pai e mãe, ainda estão na época do namoro. Volte aí no tempo. Aquela cabeleira bonita ainda. Tem uns que não tem mais, né? Está caindo, né? Tem uma vantagem, a gente não sabe se você está ficando velho ou não, querido, porque não tem cabelo para ficar branco, então isso é uma vantagem, né? Naquela época de namoro, apaixonado, sim ou não? Quem casou sem estar apaixonado aqui? Ninguém, né? Naquela época, apaixonado, um apaixonado pelo outro, coisa linda. Suponha que o noivo, o marido, aliás, o futuro marido, o noivo, teve que fazer uma viagem para passar 2 anos fora, servindo no exército, lá na Guatemala. Aí ele diz: meu amor, e nessa época é cheio de R's e de S's, não é não? Meu amor, eu vou ter que deixar o aprisco da minha alma e do meu amor, que é você, vou ter que ir para a guerra, e você vai ficar aqui, e nós vamos passar 2 anos, lá não tem telefone, naquela época não tinha telefone, não é da época de vocês não, é de uma outra época, não tinha telefone. Aí o noivo vai e deixa umas cartas escritas de amor para a noiva, e diz para ela: olha, pegue essas cartas e leia só quando eu for embora. Aí o noivo entra no navio e vai. Me diz uma coisa, a noiva ia ler essas cartas quando? Toda hora. Ela ia ficar doidinha, porque ela não tinha outra forma de se comunicar com ele a não ser lendo as cartas. Ela ia ler as cartas até decorar, sim ou não, irmão?
está tão fraco o negócio, é porque você já sabe quando é que eu vou chegar, né? Por isso você está assim, né? Porque na verdade foi exatamente o que aconteceu, o noivo foi e deixou uma carta de amor para nós lermos, uma carta que fala sobre o nosso amor e fala como vai ser o nosso casamento daqui a pouco. Mas tem crente que não sabe desse negócio. Outro dia eu fui pregar num congresso de família, irmão. Acontece essa história, vou contar de novo, não vou falar essa história. Eu fui pregar num congresso de família, eu estava lá pregando nesse congresso de família, e aí quando peguei a palavra para pregar, eu disse, irmão, lotada a igreja, 3 congregações juntas, obreiras assim, um por cima dos outros aqui atrás. Aí eu disse assim, quem ama a palavra de Deus? Ama a palavra de Deus. Com a Bíblia. E depois cheire a sua Bíblia agora. Sua Bíblia fede a mofo ou a sovaco? Não, tal, não sei o quê. Pois olha, Deus me deu uma palavra especial, uma palavra bíblica, para que nós hoje desfrutássemos. Aí comecei a gritar igual aquele pregador, né? Ia cantando até um hino. Aí eu disse, olha, abra a palavra agora no livro do profeta Josias, capítulo 8, verso 23. Aí começou. E eu aqui na minha. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Josias, capítulo 8, verso 23. Tome. Aí teve uma hora que eu disse assim, quem achou diz amém, quem não achou diz misericórdia. Teve 3 amém, irmão. E um aqui por cima. Eu digo, que diabo de Bíblia é essa que vocês estão lendo, nega? Não tem nem profeta Josias. Josias era um rei. Era o 16º rei de Judá. Nem profeta o homem era. Você pode pregar qualquer coisa que todo mundo aceita, porque não lê a Bíblia. Eu estou falando isso para vocês, irmão, não é para vocês não, é para vocês falarem para aquele pessoal daquela outra igreja que vocês conhecem, que eu sei que vocês lêem a Bíblia todo dia. Aí o pai e a mãe não tem exemplo para dar. E antigamente era assim, ó, como é que Paulo dizia? Sede meus imitadores. Onde é que está isso? 1 Coríntios 11:1, Efésios 5:1, sede meus imitadores. Ele dizia, ó, me imite, não sabe o que fazer, não, faça o que eu fizer. Aí hoje em dia, como é a nossa fala? Irmão, olhe para Jesus, o homem é falho, mas Jesus é perfeito. Por que que diz isso? Porque não dá exemplo. Não tem exemplo para dar, aí aponta para Jesus. Paulo dizia, imita a mim, meu filho. Se não tem referência, não tem pai, não tem mãe, imita a mim. Está na hora dos pais deixarem de irar os seus filhos, pedindo aquilo que eles mesmos não fazem. O meu pai dizia uma frase para mim assim, ó, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Adivinha o que foi que eu fiz? O que ele fazia, igualzinho e pior, porque as gerações se aprimoram, os filhos fazem melhor do que os pais, tanto o bem como o mal. Honra o teu pai é uma coisa, agora não ira o teu filho é outra, e essa não é só literal, não é só você deixar o seu filho irado por uma palavra que disse não. Nós precisamos educar nossos filhos e às vezes com muita dureza e aspereza, mas ele tem que sentir do outro lado que isso aqui é amor, que não é o desejo de irar para matar, é o desejo de bater para construir. E eu não estou falando de bater empiricamente, porque de vez em quando uma lapada é de Deus. É ou não é, irmão? É de Deus. Eu nunca tive problema com isso. Eu sempre bati nos meus filhos. A minha mulher batia e chorava, eu não, eu ria. Eu achava lindo, irmão. Eu cantava a música, eu quero trabalhar para o meu Senhor. Se tivesse que bater, eu batia. Mas nunca bati que doesse, né, bainha? Nada. Às vezes, um dia ela chegou para mim, pai, eu queria fazer uma tatuagem. Eu digo, agora, em alto relevo. E uma lapada aqui ficou, alto relevo. 3 dias, irmão, tatuagem da minha mão nas pernas dela. Não é lindo isso, não é?
Irmão, mas isso não é de Deus não. Engraçado, Deus disse assim, eu corrijo o que eu amo e açoito ao que eu quero bem. Eu apanho dele todo dia, por que não pode dar uma lapadinha, meu filho? Pode, agora, não pode é dar a voadora, né? Não pode é pegar o que tiver na mão e jogar, quando está com raiva. Não pode é bater irado, mas corrigir é de Deus. Sabe por quê? Porque nós não queremos entrar em conflito com os nossos filhos e não queremos corrigi-los. Aí eles vão se tornando um bicho de ureia. Vai ficando grande, entaliça o pescoço e fica por isso mesmo. Aí o que o diabo quer fazer na vida dele? Matar cedo e desgraçado. E de quem é a responsabilidade? É dos pais. Vamos caminhar no contrafluxo dessa história, irmão. Caminhar no fluxo de que eu posso, a Bárbara chegou um dia a dizer, né? Eu te odeio, eu estou muito preocupado. Estou nem aí. Por quê, irmão? Porque eu sabia que era mentira. Ela estava odiando, era o que eu estava fazendo com ela naquele momento. Mas se eu não faço o que eu tinha que fazer na época da adolescência, na janela 14 e 17, janela 14 e 17 é fácil, irmão? Quem é pai aqui dos filhos que tem 14 e 17? É a mesma coisa de 10 anos atrás? Nesse período você tem que orar mais do que o normal e segurar no dente, irmão. Irmão, mas o meu filho vai me odiar. Você não precisa querer o amor dos seus filhos. Você precisa ordenar a sua casa, para que haja obediência de Deus na sua casa, e que o seu filho seja um homem e uma mulher de Deus e de bem. Deixe de estar dando aos seus filhos o melhor dessa terra, para que ele se torne o melhor médico, o melhor advogado. Você tem que dar o melhor de Deus para ele, porque essa terra aqui é passageira. Preciso lembrar você isso. Nossa morada não é aqui. Uma vez um irmão me perguntou: irmão, tem ET? Tem, está aqui um. Eu sou ET, irmão, não sou daqui, eu sou extraterrestre. Eu não sou terráqueo. E nós não somos daqui e estamos criando nossos filhos pensando que eles vão morar aqui para sempre, ensinando tudo daqui e nada de lá. Para encerrar, eu quero dizer para você o seguinte: eu tenho ministrado isso aos casais com quem eu caminho. Eu já ministrei isso nesse púlpito, eu vou repetir, porque eu aprendi que as coisas santas e elementares têm que ser repetidas, porque a nossa tendência é esquecer. Você pode amar de quem você não gosta e pode odiar quem você gosta muito. Eu queria traçar esse paralelo com você aqui, para encerrarmos nessa noite, exatamente falando sobre paternidade. Suponha que nós terminamos esse culto, vamos ali para fora. Eu tenho até cuidado de dizer isso, porque eu fui dar um exemplo desse, aconteceu comigo com a Rochelle. Então eu e a Rochelle, eu preguei numa igreja e saí, quando saí aconteceu exatamente isso que eu vou dizer para vocês agora. Suponha que nós estamos agora todos lá fora, e vem passando um motoqueiro, sem capacete nem nada, e ele se desequilibra, cai no chão e se rasga todinho no chão. Nós estamos todos na porta. O bom crente vai fazer o quê? Vai socorrer, sim ou não? Os crentes mais despregados das coisas materiais vão lá, vão pegar ele. Se precisar levar para o hospital e a ambulância demorar, você bota onde? Dentro do seu próprio carro, leva ele para o hospital, cuida dele. Se precisar comprar remédio e aquela pessoa não puder, compra, fica com ele até o fim. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Amém? Amém. Agora me diga uma coisa: você conhecia esse motoqueiro? Mas você o amou. É exatamente aquela parábola do bom samaritano. Aquele homem não conhecia ele e o amou, sem conhecer. Então você pode amar quem você não conhece. Agora, você também pode odiar quem você gosta muito. Outro dia tinha uma irmã na igreja, ela disse: pastor, eu queria que você me recebesse, porque o meu filho é um jovem, já tem 20 anos, e ele está muito frio. Ele está muito frio, ele não vem mais à igreja, ele não quer mais saber de Deus, ele está até duvidando de Deus agora. Ele agora está querendo ser ateu e à toa.
Aí eu disse, minha irmã, que coisa, né? Vamos aqui saber como é que é o dia a dia do seu filho. Não, pastor, ele entrou agora, ele está estudando para fazer vestibular, estudando para entrar na faculdade. Esse é um grande problema, porque não estudou a vida toda, aí quando falta nos últimos 6 meses, quer estudar de manhã e tarde de noite. Tá, não vou entrar nesse assunto agora também não. Aí ela disse, pois é, está estudando de manhã, de tarde, de noite, pastor, ele levanta às 5 horas da manhã, começa a estudar, quando dá 6h30 ele vai para a escola, e aí fica, e quando sai de lá vai para o cursinho, e do cursinho ele não sei o que, faz o curso não sei de que, de inglês, chega em casa 11 horas da noite, morto de cansado, de segunda a sábado é desse jeito, irmão. Aí quando dá no domingo, irmão, aí eu estou com tanta pena do bichinho, que o bichinho está tão cansado, semana toda estudando, aí eu deixo ele dormindo em casa até mais tarde, aí ele não vem para a igreja. Eu digo, Santa, tu está odiando o teu filho ao invés de amá-lo. Tu dá toda a vazão para ele ir para todos os cursos que tem, de segunda a sexta, 6 dias por semana, de 6 da manhã até 11 da noite, paga curso, faz tudo e etc. Os cursos vão colocá-lo talvez numa boa faculdade, e ele vai dar uma boa profissão a ele, e quando ele morrer, ele vai ser o quê? Médico lá no céu? Engenheiro lá no inferno? Agora, a igreja é a única instituição da terra que prepara o homem para morar no céu. Quando chega a hora da igreja, você não traz porque você está com peninha dele, porque você gosta muito dele, mas você o odeia. Não esteja preocupado, irmão, com amor ou com ódio nesse sentido, gostar ou deixar de gostar. Faça o que a carta de amor manda você fazer. Eu queria terminar realmente de verdade com um texto que está em Deuteronômio, capítulo 6, de 6 a 9. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio 6, de 6 a 9. Eu prometo que agora eu termino mesmo. Eu juro. Deuteronômio 6, de 6 a 9, vai dizer assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Estarão onde, irmão? No teu coração. As palavras que Deus ordena primeiro tem que estar no teu coração. Falando para os pais, 7. E as intimarás a teus filhos. Parece um tribunal, irmão. E as intimarás a teus filhos. E delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão. Tudo que tu fizer, a palavra tem que estar no meio. E te serão por testeira entre os teus olhos. Quem olhar para ti vai saber que você é um cumpridor da palavra. E as escreverás nos umbrais das portas de tua casa e nas tuas portas. E aí a história continua. Incumbe a mim e a você passar aquilo que conhecemos de Deus à próxima geração. Em Números 2, verso 10, a Bíblia vai dizer que Josué e aquela geração morreram, e agora ninguém conhecia mais o Senhor, porque aquela geração não ensinou a próxima geração sobre o Senhor e os seus feitos. Isso é responsabilidade minha como pai e sua como pai também. Não importe se o seu filho vai gostar muito, tem um tempo para você acostumá-lo na escola dominical, tem um tempo para você acostumá-lo a ler a Bíblia todo dia, tem um tempo para você acostumá-lo dentro da sua vida. As palavras têm que estar no seu coração primeiro, no seu e no meu primeiro, para que nós possamos transmiti-la aos nossos filhos. Talvez essa noite não tenha sido uma palavra tão soft, mas eu espero que eu me encontre com você lá na eternidade,
e você diga para mim assim: aquela palavra salvou a minha casa e a minha família. Fica de pé em nome de Jesus. Deixa eu orar pela tua casa, por tua vida, para que você cumpra o mandado do Senhor na sua vida, tanto como pai, como mãe, como filho. Cumpra o mandado de Deus na sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu me apresento diante do Senhor, Paizinho, desnudo, com meu coração derramado diante do teu altar. É a tua palavra, não é a minha, Pai. É o Senhor quem vela pela tua palavra, e todos os teus filhos que estão aqui nessa noite estão com o coração quebrantado por tua palavra. E eu quero te pedir em nome de Jesus que as tuas palavras fiquem inculcadas, gravadas na sua memória e no seu coração, Pai, e que essa palavra passe de geração em geração. Eu quero abençoar a vida dos teus filhos que estão aqui, e abençoar para que eles abençoem os seus filhos, e os filhos abençoem os seus netos, e os netos abençoem os seus bisnetos, cada geração, até a milésima geração daqueles que te amam, Senhor. Eu quero profetizar que cada geração que sair dos teus filhos será melhor do que a anterior, que os seus filhos serão melhores do que eles são, Pai, que os seus netos serão melhores do que os seus filhos, que os seus bisnetos serão melhores do que os seus netos, homens e mulheres de Deus, que esta terra não será digna dos seus pés e dos seus passos, que as suas sandálias não deveriam tocar esta terra, porque tocarão o céu. Eu te peço a tua bênção, e eu os abençoo, na autoridade do nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, meus irmãos. Amém. Pai do Senhor, meus irmãos, vamos ficar de pé, vamos encerrar este momento. Quero agradecer a presença de todos os pais que responderam sim ao nosso chamado. É muito importante a presença de vocês. Sintam-se sempre à vontade. O primeiro culto do Influência, né, Arthur, do ano. E a igreja é exatamente isso, irmãos. A gente não quer ser só oficina, para quando o seu filho tiver com problema, trazer para a gente. A gente também quer propor soluções antes dos problemas acontecerem. É exatamente isso que a gente está fazendo nessa noite. Está tentando facilitar um pouco do trabalho de vocês. Para que a gente possa orar, queria falar com os pais, amados pais. Como líder de jovens, tudo que a gente mais quer é dar as mãos e ver esses adolescentes amanhã ocuparem o meu cargo hoje na igreja, o cargo do presbítero Neibson, o cargo das mulheres do círculo de oração. São eles que vão ocupar. O meu tempo vai passar, eu não sou líder de jovens para sempre. E quem vai ocupar meu lugar está aí do lado de vocês. Aleluia. A gente precisa preparar essa semente, para que amanhã quem esteja no meu lugar seja muito melhor do que eu, irmãos. A gente vai ter falhado se a próxima geração for pior do que a nossa, irmãos. Eles precisam ser melhores. Aleluia. Pesa sobre nós essa responsabilidade. E se o Senhor tivesse nessa noite tudo o que foi dito, amados irmãos, acho que não precisa nem explicar, mas para ficar tudo direitinho, ninguém aqui está pregando contra a faculdade, não é, presbítero Neves? Ninguém está pregando contra nenhum tipo de profissão, nada disso, que eles ocupem esse espaço, que eles ocupem, porque se eles não ocuparem, quem vai ocupar é o ímpio, que eles ocupem esse espaço, que o prefeito da nossa cidade um dia seja um crente de verdade, irmãos, que a gente tenha um dia um presidente crente de verdade, irmãos, senadores, ministros do STJ, do STF e por aí vai, irmãos,
crentes de verdade. Mas se o Senhor nessa noite oferecesse, tenho aqui 5 vagas para médico, e é dos pais que levantar a mão primeiro, vai ser do seu filho. Oxe, já foi 3 aqui do meu lado. Tenho 5 vagas para engenheiro, e serão os maiores construtores do Brasil. É outros. E nada disso está errado. Está errado, não está. Mas se Deus falasse nessa noite, eu tenho 100 vagas para missionários. Eles vão onde a prefeitura não vai, eles vão onde o governo não vai. Você que levantou a mão porque quer que seu filho seja médico, e se Deus falasse para você, eu vou dar a medicina, mas é para ele ir lá para os ribeirinhos. Vou dar engenharia para o seu filho, mas é para ele construir casas populares para quem não tem. Ele não vai andar de Hilux, não vai faltar o pão da mesa, mas ele vai trabalhar para mim. Ainda queria? Ainda deseja? Ainda queria do mesmo jeito, irmãos? Avalia como está seu coração, amado pai, amada mãe. Avalie o seu coração nesta noite. Deus te deu uma flecha, e essa flecha tem que acertar um alvo. Abaixere. Por favor, pai, abraça o seu filho, o filho abraça o pai. Vamos orar para encerrar. Nós louvamos a Deus por esta noite. Que se repita mais edições como essa. Amados pais, que os nossos corações sejam corrigidos nesta noite. Motivações corretas sobre o futuro dos nossos filhos. Motivações espirituais. Feche os seus olhos, abrace o seu filho, aproveite a oportunidade. Se você não disse hoje ainda, diga que o ama, que ele mudou a sua vida. Diga isso, não perca a oportunidade. De que até a chegada dele, você não sabia o que era esse amor de pai por filho, de mãe por filho. Amados adolescentes, manifestem seus amores também aos seus pais. Diga o quanto você é grato por tudo que eles são. Pode ser que ele não tenha a condição financeira que você queria, mas pode ter certeza que ele não se poupa para te dar o que você tem. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa noite, Senhor. Foi planejada no céu, não foi por nós, Pai. Nós apenas executamos o que o Senhor planejou, Pai, e é só isso que nós fazemos aqui, Deus. Nós queremos te pedir nessa noite um endireitamento de corações, Senhor Deus. Nós queremos te pedir as reconciliações de pais aos filhos e filhos aos pais. Não, meu Pai, não necessariamente aquela reconciliação de uma briga que houve, Senhor Deus, de um estresse que houve, Senhor Jesus, mas de motivações, Senhor Deus. Que o filho não seja mais visto como um profissional, Deus, apenas, mas como uma flecha que precisa atingir o alvo que o Senhor estabeleceu. Não importa quão gorda será a conta do filho, não importa qual será o carro na garagem desse filho, não importa o que vai ter no apartamento desse filho, o que importa é que ele vai andar nos caminhos do Senhor, o que importa é que ele vai ganhar almas para o Senhor, o que importa é que ele vai ser um cristão verdadeiro, o que importa é que se a porta bater no seu coração, se a morte bater na porta do seu coração, ele pode dizer: venha morte, pode vir morte, eu estou preparado para morar na eternidade com meu Deus. Nós te oramos, Espírito Santo, que nessa noite o Senhor possa alinhar motivações e corações, Deus. Alinhe os corações, Senhor. Corações submissos dos filhos, Senhor Deus. Corações cada dia mais entregues e amorosos dos pais. Nós te louvamos por esta noite, Deus. Nós não merecíamos, mas tua graça mais uma vez foi conosco. Em nome de Jesus, eu peço que a igreja aplauda ao Senhor e glorifique o nome de Jesus.
Pastor Nilson vai dar a bênção apostólica, mas eu gostaria que cada pai, ao final, também pudesse abraçá-lo. Amanhã ele faz 50 anos, não parece, parece menos. Vocês parabenizem, porque é uma graça ter esse homem liderando o ministério da família da nossa igreja. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus. E aquele que é obediente e vai mais longe diz: Deus abençoe, meu irmão.